Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a partir de hoje, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, São José dos Campos passa para a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva. Com a medida, os comércios não essenciais que estavam autorizados a abrir durante a fase laranja, que ainda vigorou no dia de ontem, deverão ficar fechados. A imposição de colocar São José dos Campos na fase vermelha veio do governo do estado, mas o município recorreu da decisão e uma liminar do TJ autorizou a prefeitura a permanecer na fase laranja. Agora, o ministro Luiz Fux acolheu um recurso do governo estadual e suspendeu a liminar do Tribunal de Justiça. Sendo assim, a cidade vai ter que cumprir as regras impostas pelo governador João Dória e, até o momento, vai seguir na fase vermelha até o dia 19 de março. A grande queixa da prefeitura é que São José dos Campos não registra índices de taxa de ocupação de leitos de UTI que colocariam a cidade na fase vermelha. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI no município está em 71%. Para ser incluído na fase vermelha, esse índice tem que estar maior que 75%. Isso a gente te mostra agora no Boletim Epidemiológico. Bom, e fica aqui o recado, hein? Para a gente controlar o número de casos, todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, vamos manter o distanciamento, evitar aglomerações e lembrar sempre de higienizar as mãos e usar a máscara, hein? Essa luta também é nossa. E a Câmara recebeu uma audiência pública de prestação de contas da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020. O encontro é uma exigência da legislação federal e serve como ferramenta de transparência das ações do poder público, já que durante a reunião o município apresenta os gastos, as receitas recebidas e os investimentos realizados na área da saúde nos últimos 4 meses do ano. E entre as principais ações da Prefeitura na área, segundo a prestação de contas, estão as medidas de combate e enfrentamento à Covid-19. A Câmara sediou uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020, ou seja, período que vai de setembro a dezembro do ano passado. De acordo com os dados apresentados, durante o terceiro quadrimestre, 222,7 milhões de reais foram aplicados na área da saúde por meio de recursos próprios do município, o que corresponde a 32,5% do orçamento em receita própria para o período, aquela que não considera os recursos transferidos pelos governos federal e estadual. Ainda falando de verbas exclusivas do município, se considerarmos todo o ano de 2020, as aplicações na saúde corresponderam a 29% do orçamento total da cidade em recursos próprios, superando o limite mínimo exigido por lei, que é de 15%. Tem de se aplicar na saúde, queira ou não. A população tem necessidade, há uma carência. O município vê que é um município economicamente rico, mas tem a parte carente que tem de atender a população, na parte da saúde. Já quanto às verbas totais aplicadas na saúde, o município arrecadou em 2020 cerca de 765 milhões de reais. Foram 594 milhões em recursos próprios e 171 milhões em verbas vinculadas, vindas dos governos federal e estadual e também instituições privadas e multigovernamentais. Os dados referentes às verbas exclusivas para o combate e enfrentamento da Covid-19 também foram apresentados. Segundo José Aparecido Nunes, representante do Fundo Municipal da Saúde, ao todo em 2020, a cidade recebeu um aporte de 58 milhões de reais para ser destinado a ações de prevenção e tratamento à doença.
Desse total, 9 milhões foram provenientes do governo do estado, 47,4 milhões vieram do governo federal e mais R$ 1,5 milhão de reais foi referente a convênios. José Aparecido ainda informou que este valor não foi suficiente para custear todas as despesas necessárias para o combate à pandemia, sendo preciso a aplicação de recursos exclusivos do município. Os recursos recebidos, a gente entende que deu para se cobrir aquilo que era previsto, mas a gente ficou ainda, por parte do governo estadual e governo federal, queira ou não, ficou devendo. Então o município assumiu a sua parte. Ele acabou assumindo um dinheiro aí que tinha dentro do seu orçamento disponível. Quanto à transparência, José Aparecido ainda informou que todos os dados referentes a gastos e receitas exclusivas do combate à Covid-19 estão apresentados no site da Prefeitura. No portal, as informações estão divididas entre receitas e doações e despesas com a doença. O município assumiu algumas despesas de demanda de Covid, então o município está adequando seu orçamento em curso para atender a parte do Covid. A prestação de contas cumpre o que estabelece a legislação federal. De acordo com a lei, é dever da Secretaria de Saúde elaborar e apresentar a execução das contas e ações orçadas pela pasta segundo a programação anual. Dessa forma, a prestação de contas deve acontecer por meio de audiência pública a cada 4 meses. E como a gente acompanhou, boa parte dos recursos do município da saúde foi destinada ao combate da Covid-19 na cidade. A pandemia tem se mostrado um desafio na gestão pública, que afeta também todas as áreas, mas em especial aqueles que trabalham na linha de frente da doença, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras categorias. Para valorizar o trabalho e esforço desses profissionais, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que cria na cidade o Dia do Profissional da Saúde. Os detalhes você confere na reportagem. Os esforços no combate à pandemia de Covid-19 daqueles que atuaram no enfrentamento à doença passarão a ser lembrados todo dia 26 de fevereiro. Isso porque a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do vereador José Cláudio que institui o Dia do Profissional de Saúde de São José dos Campos, o qual passa a ser incorporado no calendário oficial de eventos do município. De acordo com o vereador, a intenção do projeto é fazer uma homenagem aos médicos e enfermeiros que têm atuado nos hospitais e unidades de saúde pública da cidade durante a pandemia. A data foi escolhida por ser o dia de registro do primeiro diagnóstico da Covid no país. Uma maneira de fazer um reconhecimento, de fazer uma valorização desses profissionais, de lembrar daqueles profissionais que se foram, que faleceram, que para as famílias vai ficar esse dia, para ter um dia para lembrar, para se ter uma homenagem dos que estão aqui ainda na luta e daqueles que se foram. Então eu acho uma data muito importante. Com a implantação da data comemorativa, a intenção é que sejam fomentadas atividades de capacitação e valorização do profissional a partir de 2022. Para fazer, de repente, cursos de qualificação, fazer campanhas para se fazer estudos para entender melhor a síndrome do Covid, ou campanhas de qualificação para o Covid, para a dengue ou por outras doenças que tiver o predomínio na época, mas é uma data importante, não tanto para valorização, para fazer homenagens, né? E também para fazer, de repente, nesse dia, cursos e campanhas de qualificação profissional. De acordo com o vereador, o Dia do Profissional da Saúde também tem como objetivo lembrar a importância daqueles que trabalham no setor, mas que normalmente acabam sendo esquecidos. Fica muito personalizado no médico a questão do profissional de saúde. Não é. São todos que trabalham na rede de saúde, num hospital, ou numa UPA, ou numa clínica, o médico, o técnico de enfermagem, a enfermeira, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, o pessoal do transporte de maca, da recepção, da limpeza. Então, todas essas pessoas, elas doaram e elas arriscaram as suas vidas nesse ano aí de 2020, 2021 e vão continuar arriscando porque nós não temos uma previsão do fim dessa pandemia. Para Jaime Santos, presidente do Conselho Regional de Enfermagem,
A criação da data é importante para que o trabalho dos profissionais da área seja divulgado e reconhecido em situações como a da pandemia de Covid-19. Eu acho que mais uma iniciativa como essa, de mostrar que existe realmente o reconhecimento não só para o profissional de enfermagem, mas como para todos os profissionais da área da saúde, sempre é muito bem-vinda e ajuda que no futuro nós possamos aí trabalhar essa data e justamente promover eventos para a conscientização da nossa sociedade, o papel dos profissionais de enfermagem frente a todo um cenário que é favorável para mostrar a importância que nós tivemos estamos tendo e continuaremos tendo ao longo dessa pandemia. E agora a gente conversa com quem está em busca de trabalho aqui na cidade. Se você procura uma recolocação no mercado, fique de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de escrita fiscal, atendente de sorveteria, auxiliar de departamento comercial, auxiliar de impressão flexográfica, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de motocicleta, auxiliar de padeiro, auxiliar fiscal, auxiliar técnico de meio ambiente, auxiliar técnico químico, azulejista, comprador e logística, consultor de vendas, cuidador de idoso, encanador industrial, mecânico de moto, meio oficial de refrigeração, pedreiro, técnico eletromecânico de refrigeração, vendedor e vendedor de veículos. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de assistente de escrita fiscal. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o prazo ainda está no começo, mas quem quiser já pode fazer a declaração de imposto de renda deste ano. Desde a semana passada, os contribuintes tiveram acesso ao programa para enviar o documento e é bom fazer todo o processo com muita calma, porque este ano tem novidades, viu? Para te ajudar, nós conversamos com especialistas que vão dar dicas para evitar cair na malha fina. Como todo início de anos, as atenções dos contribuintes se voltam para acertar as contas com o leão, ou, em outras palavras, fazer a declaração do imposto de renda. Aqui em São José dos Campos, de acordo com a Receita Federal, cerca de 177 mil pessoas devem entregar a declaração. O prazo final vai até o dia 30 de abril. Devem prestar contas quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em 2020. A exigência também vale para outras situações, como explica o Fernando dos Santos, analista tributário da Receita. Também está obrigado à entrega da declaração o contribuinte que durante todo o ano de 2020 recebeu rendimentos isentos, não tributados ou tributados diretamente na fonte, de valor superior a R$ 40 mil. Também está obrigado à entrega da declaração o contribuinte que em 31 de dezembro de 2020 teve a posse ou a propriedade de bens e direitos superiores a R$ 300 mil. A grande novidade deste ano é para as pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado e tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76. Quem se enquadra nessa regra, além de declarar o imposto de renda, vai ter que devolver o benefício. Devolver o auxílio emergencial, não apenas dele, mas também de seus dependentes. Para facilitar a devolução, no próprio programa da Receita Federal tem como ele emitir a guia de recolhimento para fazer essa devolução. De acordo com a contadora Vera Santos, é preciso ficar atento ao declarar o imposto de renda, pois alguns descuidos podem fazer o contribuinte entrar na malha fina. Ela explica que erros de digitação e rendimentos de dependentes não declarados estão entre os principais problemas que podem atrapalhar a prestação de contas. Outro erro comum é confundir as contribuições do PGBL com o VGBL, que são as contribuições da Previdência Privada. O PGBL é dedutível do imposto de renda, portanto, é lançado como uma despesa dedutível, VGBL não. E as pessoas acabam confundindo e lançando o VGBL, né? Então, é importante você se atentar para esses detalhes.
Outro detalhe também é a questão da evolução patrimonial. Quando você vai crescendo o seu patrimônio e a sua renda não está compatível com essa evolução. Então, é muito importante pensar, né, onde é que está a origem desses bens, não é? Então, a Receita também, logicamente, que está avaliando tudo isso. Caso o contribuinte opte por contratar um contador para fazer a declaração, Vera explica que é preciso levantar o máximo de informações sobre os rendimentos para evitar erros. Você precisa levantar as fontes, onde você teve rendimento, os informes de rendimento dos bancos, todos os bancos. Hoje a gente tem muita contas digitais, né? Então, igualmente, tem que fornecer o documento para você declarar. Tem também a questão das moedas, as criptomoedas, que também é um ativo que precisa ser declarado. E quando há essa valorização, você precisa pagar um imposto sobre essa valorização. E quem não fizer a declaração de imposto de renda ou perder o prazo vai ter que pagar uma multa. O valor é de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor devido. Além da multa, quem deixar de prestar contas à Receita Federal pode enfrentar problemas ainda mais graves, como ficar com o CPF pendente na Receita Federal. O que acontece com um contribuinte que está com o seu CPF pendente de regularização? Primeiro, ele não consegue certidão negativa na Receita Federal, o CPF está pendente. E depois ele vai ter restrições bancárias, né? Porque o sistema bancário acessa o sistema da Receita Federal e se o CPF não estiver ativo, ele não consegue movimentar sua conta corrente. E hoje a Prefeitura vai realizar a 4ª audiência pública para discutir o novo transporte público da cidade. O encontro vai ser às 6 horas da tarde, na Escola Professora Sônia Maria Pereira da Silva, no bairro Novo Horizonte, na região leste. O encontro presencial vai seguir todas as regras sanitárias, mas para aqueles que não se sentirem à vontade, a audiência também vai ser transmitida nas redes sociais da Prefeitura e nas rádios 107,9 FM e 1120 AM. O encontro na íntegra ainda vai ser exibido aqui na TV Câmara ao longo da nossa programação. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A tarde dessa terça-feira será de sol entre nuvens e as chances de chuva são altas. A máxima será de 27 graus e a mínima 18. Na quarta-feira, a previsão de céu parcialmente nublado se mantém, com possibilidade de chuva no final da tarde. As temperaturas variam um pouco e a máxima será de 28 graus, mínima 18. Esse é o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê daqui a pouco, às 5h30 da tarde, na transmissão da sessão de hoje, hein? Até lá!